Leitura da Bíblia do dia 16 de outubro. Livro do profeta Jeremias, capítulos 28 e 29. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Livro dos Salmos, capítulo 86. Provérbios, capítulo 25, versículo 17. Inscreva-se no canal Bíblia em Foco 66. Deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Livro do profeta Jeremias, capítulo 28. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano quarto, no quinto mês, Ananias, filho de Azur, e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor. Confirme a palavra. Confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que ouças. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao se cumprir a palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor: Deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço de Jeremias, veio a palavra do Senhor, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, capítulo 29. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros,
A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemalias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para não vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no vosso meio, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo os vossos desejos. Porque falsamente vos profetizam. Eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: O Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e fá-los-ei como figos ruins, que de ruins que são não se pode comer. Persegui-los-eis com a espada, a fome e a peste. Fá-los-ei o espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, e de assobio e de opróbrio, entre todas as nações para onde vos arrojei. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutaste, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Masés, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá, que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei, e sou testemunha, disse o Senhor. Semaías, o Nelamatita, falará dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Porquanto enviaste no meu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Masés, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendestes a Jeremias, o anotita, que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: há de durar muito o exílio. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto.
Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor Jeremias, dizendo: manda dizer a todos os exilados: assim diz o Senhor, acerca de Semaías, o Nelamita, porquanto Semaías os profetizou, não o havendo eu enviado, e os fez confiar em mentiras. Assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre esse povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento do Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem usadas asseverações, a lei e os seus objetivos. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. A graça e a sua eficácia da experiência do apóstolo Paulo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele, para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O bom combate. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Livro dos Salmos, capítulo 86. Súplica e confiança, oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos, responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia.
Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dá-te graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece de mim. Concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me o sinal do teu favor, para que eu veja e se envergonhe os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Provérbios capítulo 25, versículo 17. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça.